Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O governador Eumano de Freitas nomeou ontem o deputado federal Célio Sturdat Barbosa, filiado ao PSD, para assumir a Secretaria da Proteção Animal, criada recentemente, ou mais precisamente, no mês passado. Esta secretaria que cuidará dos animais é a 33ª secretaria do governo Eumano de Freitas. Célio Sturdat ainda não está oficialmente licenciado da Câmara dos Deputados, o que deverá acontecer ainda hoje, pois o ato de nomeação, publicado na edição de ontem do Diário Oficial, à noite, o faz imediatamente licenciado. Ele será substituído na Câmara dos Deputados pela primeira suplente do PSD, Francisca Eliane Braz Carvalho. Ela é ou foi companheira do prefeito afastado de Iguatu, Edinaldo de Lavô Couras. Ela já ocupou interinamente o cargo de prefeita de Iguatu. O ingresso definitivo do PSD no governo do Ceará, depois de uma longa insistência do presidente do partido, Domingos Filho, que no último fim de semana anunciou publicamente o rompimento do PSD com o esquema do prefeito de Fortaleza, José Sarto, para finalmente chegar ao governo do Estado. A solenidade de posse de Célio Sturdat no secretariado do governador Eumano de Freitas está programado para o meio da tarde de hoje, ou mais precisamente, às 15 horas. Ontem, falamos aqui da provável reconvocação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, enquanto presidente da República, para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Falamos também do envolvimento do seu pai em todo esse imbróglio do governo Bolsonaro, na parte referente às joias recebidas como presente no exterior. Falamos do envolvimento do pai do Mauro Cid, no caso, o general Mauro Lorena Cid. Ele, general, chegou a integrar o alto comando do Exército, além da possibilidade, falamos também, de outros militares de alta patente, embora no momento na reserva, serem convocados a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a ação ou omissão de agentes públicos nos atos de vandalismos ocorridos no dia 8 de janeiro deste ano em Brasília. Hoje, uma extensa matéria do jornal O Estado de São Paulo diz que o Exército Brasileiro está iniciando uma ofensiva de recuperação de sua imagem, sem dúvida muito desgastada
ao longo do mandato do ex-presidente Bolsonaro, notadamente a partir da participação do hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro, General Pazuello, enquanto ministro da Saúde, no auge da pandemia da Covid-19. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o comandante do Exército, o general Thomas Miguel Ribeiro Paiva, iniciou uma ofensiva institucional para afastar as Forças Armadas da influência bolsonarista e recuperar o prestígio perdido após episódios como a tentativa de golpe no 8 de janeiro e a suspeita de envolvimento de militares no esquema de venda ilegal de joias destinadas ao acervo da Presidência da República durante o governo Jair Bolsonaro. A iniciativa foi materializada em uma ordem emitida por Paiva no dia 10 de agosto e publicada no Boletim do Exército na sexta-feira passada. A estratégia de defesa da instituição inclui a criação de uma Associação Nacional de Amigos do Exército, com a presença em todo o país. O plano do comando prevê ainda a luta por benefícios para militares e seus familiares, a fim de passar a mensagem ao público interno de que a atuação da instituição está comprometida com os interesses do Exército. Thomas criou um grupo de trabalho com a participação de coronéis e generais para obter mais recursos para os sistemas de saúde e de colégios militares e moradias de famílias de militares, além de ações que contribuam para fortalecer a imagem e a reputação da força. O presidente Lula fez sua live de hoje lá da África do Sul, onde está desde o fim de semana passado para mais uma reunião dos dirigentes de países que integram o chamado BRICS. Vamos ouvir parte da sua manifestação inicial na live. Acho que aqui a economia vai começando a crescer. Aqui tem tudo por fazer. Aqui precisa de rua, de estrada, de água, de energia elétrica, de tudo precisa aqui. Então é importante saber que o mundo e os empresários em algum momento vão se voltar para cá. Quando teve a crise de 2008, 2009, no primeiro encontro do G20, eu propus, foi um encontro na Inglaterra, o Tony Blair, o primeiro-ministro Gordon Brown que estava organizando a reunião, e eu propus que o excesso de dinheiro que tinha no mundo pudesse começar a ser transferido para gerar empregos em lugares que precisavam gerar empregos para crescer. No caso, era a África que precisava de muita infraestrutura. Eu volto aqui à África do Sul com muito orgulho. A cidade de Joanesburgo é a quarta vez que eu venho para cá, para participar dos BRICS com muita vontade, com muita crença de que as coisas vão melhorar. Os BRICS começam a se colocar como uma coisa muito importante no planeta. As pessoas começam a perceber que os BRICS não é qualquer coisa, não. Ou seja, a junção de África do Sul, Brasil, Índia e China são metade da população mundial. São, sabe, economias grandes que estão crescendo, que podem crescer muito mais, e que querem criar instituições democráticas, inclusive o NB, que é o novo banco dos BRICS. A gente quer criar um banco para sair, agir diferente do que agem os bancos hoje criados, sabe, depois de 1945. Então, eu estou otimista, acho que daqui vai sair grandes decisões, boas decisões, não decisões para serem implantadas amanhã, mas decisões para serem cumpridas ao longo do próximo período. O ano que vem é a Rússia que vai presidir os BRICS, em 2025 é o Brasil que vai presidir os BRICS, a reunião será lá no Brasil, então, e eu espero que a gente coloque a luta contra a desigualdade como tema principal. Quando for para o Brasil, o tema principal é a gente acabar com a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade no salário, ou seja, é tudo desigual num mundo em que poucos têm muitos e muitos não têm nada. Então, eu acho que eu vou provocar essa discussão
vou tentar fazer com que essa discussão seja um tema do próximo BRIC, do próximo G20, para que a gente coloque essa questão, sabe, da diferença entre a humanidade na ordem do dia. Bom, o ex-senador Tasso Gereissati foi ontem ao clube ou à Câmara dos Dirigentes Lojistas, é o CDL de Fortaleza, para fazer uma palestra sobre a economia nacional. É um tema que ele realmente conhece bem, não só pelo tempo que passou no Congresso Nacional, em comissões importantes do Senado da República, como porque está na relação dos principais empresários do país. Mas o que chamou mais atenção mesmo, antes da palestra do ex-senador Tasso Gereissati, foi a sua pontualidade. O senador, quando foi governador do estado do Ceará e em vários outros momentos aqui no Ceará, ficou sempre conhecido pelos atrasos nos seus encontros. Nenhuma reunião do governo do estado nos 3 mandatos do Tasso Gereissati começou na hora certa. Quando começava mais próximo da hora, tinha 1 hora de atraso. Pois bem, ontem o ex-senador Tasso Gereissati surpreendeu a todos. A palestra dele estava programada para as 18h30. Ele chegou às 18h25. Não ficou sozinho lá, porque realmente os dirigentes da Câmara dos Dirigentes Lojistas, como pessoas realmente educadas, aquelas pessoas que lhe convidam para ir na casa dela, marcando para as 19h, e 19h realmente as pessoas estão apostas para receber os convidados. Então, os dirigentes da CDL estavam lá, mas de plateia não tinha praticamente ninguém. Algumas pessoas ligadas ao PSDB, do ex-senador Tasso Gereissati, ex-auxiliares do seu governo, os mais cedo que chegaram lá, chegaram às 19h, quando o evento realmente já estava começando, a mesa já estava formada. É um bom exemplo que dá o senador, o ex-senador, neste novo momento da sua vida, agora totalmente empresarial. Não é elogiável, pelo contrário, é um desrespeito aos convidados se marcar um evento, oficial ou não, para determinada hora, e este evento só começar 1 ou 2 horas depois da hora marcada. Parabéns, então, para o ex-senador Tasso Gereissati, e uma advertência para a sociedade sobralense que participa desses eventos sociais por aí afora. Os horários devem ser cumpridos, e para que não fiquem, se surpreendam, aliás, cheguem na hora aprazada. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos sobre a valorização da enfermagem pelo olhar dos estudantes universitários. Esses estudantes, Felipe Rocha e Ana Lívia Mello, debateram o tema em relação à valorização da categoria e a luta pelo piso da enfermagem para beneficiar milhares de profissionais, e essa entrevista está disponível no nosso site, blog do Edson Silva, todos os nossos canais. Inviável, diz o presidente do PT Fortaleza sobre eventual aliança com o PDT na capital. Segundo Guilherme Sampaio, levando em consideração as circunstâncias atuais da atual administração com o prefeito Sarto se colocando como pré-candidato à reeleição, ou mesmo Roberto Cláudio sendo um potencial indicado pedetista, é inviável tal aliança aqui em Fortaleza.
O Senado Federal deve ouvir prefeitos e governadores sobre a reforma tributária. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os chefes do executivo dos municípios devem ser ouvidos após sessão especial na terça-feira, dia 29, no plenário, com 27 governadores. E após o rompimento do PSD com a Prefeitura de Fortaleza, Elmano anuncia Célio Studat como secretário, como nós já destacamos no início do nosso programa de hoje. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre a cúpula na África do Sul. Celso Amorim diz que o mundo não pode mais ser ditado pelo G7 e interesse no BRICS demonstra nova força. O assessor especial de Lula afirma que a reunião de países em desenvolvimento é uma afirmação global. Antes, Fernando Haddad havia dito que a atuação do grupo não significa um antagonismo. Agora, com os destaques do Globo, temos em destaque sobre uma crise interna. A executiva do União Brasil articula a retirada de Bivar do comando da sigla. Também temos sobre acerto de contas que defesa pede informações à Polícia Federal para punir militares golpistas e Exército fala em proteger reputação. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos a defesa de Bolsonaro, que ignora o Tribunal de Contas da União, o TCU, para tentar afastar crime de peculato nas joias. Advogados do ex-presidente classificam o caso como mera irregularidade de caráter administrativo. E também temos que o STF torna Zambelli ré por 9 votos a 2 em caso de perseguição armada em São Paulo. E também, por último, sobre o BRICS, o Lula, ao lado de Dilma, participa da cúpula do BRICS na África do Sul, ao lado da primeira-dama, Janja, e da ex-presidente. Bom, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília, quando foram quebrados partes das sedes dos 3 poderes da República, faz uma reunião hoje. Mas essa reunião é uma reunião interna para tomada de posição em relação à etapa final desta investigação, que já tem promovido uma intensa movimentação no ambiente político nacional e confirmado aquela máxima de que CPI ou CPMI se sabe como começa, mas não se sabe como termina. Pois muito bem, essa CPMI, que nasceu exatamente, como já dissemos, para investigar ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismo de 8 de janeiro, já produziu vários outros elementos que poderiam motivar a criação de outras comissões parlamentares de inquérito. Se não fosse essa CPMI, nós, os brasileiros, não teríamos tomado conhecimento da quantidade de presentes caríssimos, ricos, que recebera o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e nem que uma parte desses presentes, o que se chamou de joias raras, viessem a ser vendidas no exterior para apurar dinheiro que teria sido entregue ao ex-presidente Bolsonaro. É evidente que a CPMI, como tem dito o seu presidente, tem um foco de investigação e não sairá desse foco. Mas esses dados novos que vão surgindo geram outras investigações, sobretudo na área da Polícia Federal e do próprio Ministério Público Federal. Se não fosse, repito, essa CPMI, o ex-presidente Jair
Bolsonaro, não teria a imagem tão tisnada como está atualmente. E talvez até nem tivesse perdido os direitos políticos em relação às eleições dos próximos 8 anos. Vamos aguardar o que vai sair do resultado dessa reunião da CPMI de hoje para sabermos se realmente o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, venha a ser reconvocado para falar novamente a CPI, para ver se ele vai falar a CPI, porque da primeira vez que ele foi à CPI, não disse nada, sequer respondeu quantos anos tem. Feitos de milhares dos municípios brasileiros, nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil, prefeitos, repetindo, de milhares de municípios brasileiros, já estão chegando a Brasília para o movimento nacional do dia 30 deste mês, chamado de Dia Nacional de Paralisação de todas as prefeituras. Os prefeitos reclamam mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Para a grande maioria dos municípios brasileiros, o FPM é a principal renda. Pois bem, esses prefeitos que já estão em Brasília e o cume desse encontro será no dia 30, vão se aliar ou terão o apoio dos governadores de estado, que também irão a Brasília nos próximos dias, mas para discutir a reforma tributária. Os governadores, sobretudo dos estados do Norte e do Nordeste, estão preocupados com o futuro das suas arrecadações com a tal reforma tributária. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, promete ouvi-los. Ele disse isso ontem. Vamos ouvir parte do que ele disse. Casa da Federação Brasileira, há uma prioridade natural de se ouvir os Estados Federados, de ouvir o Distrito Federal, de ouvir os municípios. É o papel do Senado Federal, isso não há dúvida alguma, eu quero deixar muito claro aos governadores e aos prefeitos que, de nossa parte, não haverá nenhum tipo de assodamento, nenhum tipo de prejuízo a esses entes federados na interlocução de uma discussão de reforma tributária. Tanto que, já para o dia 29 próximo, que é uma terça-feira, reservamos um dia importante de bom quórum no Senado Federal, para que estejam no plenário do Senado Federal todos os governadores e governadoras dos estados e do Distrito Federal, para que possam fazer, pelo tempo necessário, as suas falas, os seus pronunciamentos em relação à reforma tributária no plenário do Senado, com a presença de todos os senadores da República. Então, lá certamente estará o Caiado, estará o Mauro Mendes, estará o Cláudio Castro e outros governadores para poder, de fato, expressarem o que pensam em relação à reforma tributária e nós, evidentemente, consideraremos toda essa abordagem. O plano de trabalho já foi apresentado, da reforma, ela será submetida para deliberação tão somente à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre. Isso é imposto pelo regimento, porque no Senado, tratando-se de proposta de emenda à Constituição, a comissão responsável por essa apreciação é a CCJ, mas nós também permitimos, inclusive estimulamos, que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado possa fazer uma série de audiências públicas, uma série de sessões de debates para poder incorporar o estudo feito pela CCJ do Senado Federal até que o projeto e a PEC vá para o plenário do Senado Federal. O que se estima é que nós tenhamos aí esse fim de agosto, decorrer todo de setembro, com uma prioridade absoluta do Senado Federal para poder esclarecer todas as dúvidas, dirimir todos os impasses e os dilemas,
para que possamos, no mês de outubro, fazer a apreciação no plenário do Senado Federal da melhor reforma tributária possível. É o que nós desejamos. Não desejamos, hora nenhuma, sacrificar nenhum tipo de setor, sacrificar nenhum ente federado, mas chegou a hora no Brasil de escolher. Nós temos que exercer aquilo que na política é muito caro, que é a arte de escolher uma opção política em relação ao sistema tributário de arrecadação no Brasil, e nós o faremos no Senado Federal, sem dúvida alguma, e pretendo fazer da melhor forma possível. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, justifica a chegada ao ministério do governo Lula de políticos que foram contrários à eleição do atual presidente no ano passado. Vamos ouvir o que diz Arthur Lira. A base interna do presidente da República são 130 deputados. Com isso, ele não legisla. Com isso, ele não governa. Com isso, ele não aprova as leis que precisa. Nós vivemos, Márcio, num presidencialismo de coalizão, que eu debato, que eu enfrento. E o modelo que o governo escolheu, não o Congresso, foi o de ceder espaços em ministérios para partidos políticos. Porque os partidos de centro ou centrão chamados são diferentes daquele que não votaram no Lula e estão no governo, na primeira composição, lá depois da PEC da transição. Então, isso não é importante no sentido da aprovação das matérias que são importantes para o governo. Para nós, e eu digo, tanto para o meu partido, que é o progressista, como para os republicanos, quanto para a parte grande do União Brasil, enfim, todos os outros, é importante, sim, que os deputados saibam que fazem parte de alguma base, porque eles estão votando até hoje de maneira republicana, pensando nas matérias de interesse do país. Quando as matérias que vierem, Márcio, forem de interesse do governo, o governo terá, sim, dificuldades no plenário do Congresso Nacional. Há razões de parte a parte. O Congresso Nacional deve participar do governo, mas essa participação não necessariamente significa dizer que ela terá que ser através de pessoas, de parlamentares. Ele participa do governo, discutindo as matérias do governo, melhorando-as, rejeitando-as, aprovando-as. Isso é participação. Isso é realmente a função do Congresso Nacional. Se o presidente da República entender que deve contar com a colaboração de integrantes do Congresso para ajudá-lo na execução do orçamento, aí é outra questão. Agora, o parlamento forçar que alguns dos seus tenham que participar do governo como executores, para que o governo tenha uma base de sustentação no Congresso, aí chama-se toma lá, dá cá. E o toma lá, dá cá, quase sempre não é republicano. Pode ser que tenhamos toma lá, dá cá, republicano, mas quase sempre o toma lá, dá cá, que a política brasileira conhece, não é republicano. Obrigado aos ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva pela audiência dispensada a este nosso programa. Amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45 estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!